e Associates. Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Canto Direto, o programa onde passamos em revista todas as incidências da jornada da Liga Portugal Bwin. É com enorme prazer que dou as boas-vindas aos nossos três comentadores residentes, hoje das suas casas. O Jorge Montes. Olá, Jorge. O Bruno Ferreira. Não estou a ouvir nada, meu. E o Cristiano Libório. E como estão a ver, devido a problemas técnicos, os nossos três comentadores estão hoje de suas casas. Esperamos ultrapassar esta situação o mais rápido possível. Este final de semana realizou-se a última jornada da Liga Bwin de Portugal. O Futebol Clube do Porto fez a festa no Dragão e o Tondela acompanhou o Bessade na descida de divisão. O Moreirense vai disputar o play-off. O Casa Pia vai regressar à Primeira Liga 83 anos depois da sua única presença. O Rio Ave também regressa ao convívio dos grandes. O Chaves vai disputar o play-off com o Moreirense, com os encontros marcados para o dia 21 e 29 deste mês. Na Europa é a estreia do Gil Vicente e o Tondela pode também fazer história se vencer a final da Taça de Portugal no Jamor, onde vai defrontar o campeão Futebol Clube do Porto. Hoje temos muito para falar, por isso mesmo vamos imediatamente aos resultados e classificações da 34ª e última jornada. E agora vamos à classificação final deste campeonato. O Futebol Clube do Porto campeão com 91 pontos, o Sporting com 85 é segundo, o Benfica terceiro, 74, o Braga 65 e o Gil Vicente quinto classificado com 51. Lá no fundo, o Bessade 26 pontos, o Tondela 28 são despromovidos, o Moreirense com 29 vai disputar o play-off com o Chaves. E bem, vamos agora à análise da jornada. O Benfica venceu no Reduto Paços de Ferreira por 2-0 com um bis de Henrique Araújo, a nova coqueluche lisboeta. Na última jornada da Primeira Liga de Futebol, em jogo marcado por muitas ausências, várias despedidas e algumas estreias. Entre lesões, castigos e opções técnicas, Veríssimo despediu-se do Benfica com uma revolução no 11, no qual apenas repetiram Gilberto e Gil Dias, a par de Elton Leite e de João Mário, os mais velhos de uma equipa claramente a apontar ao futuro. Vamos começar com o nosso querido Cristiano Libório. Cristiano, desde já muito boa noite. Como é que vistes este Benfica em tom de despedida, em tom de apontar ao futuro? Bem, boa noite, Ricky, boa noite, pessoal. Vi este jogo por respeito à camisola, não é? O último jogo da jornada, jogo só para cumprir calendário a este ponto, mas é sempre bom ver o Benfica a jogar, seja qualquer o jogo que seja, e independentemente do resultado, há que respeitar o manto sagrado. O jogo teve várias, como todos vimos, várias mudanças, tal como a equipa B em si, que jogou no mesmo dia, teve várias mudanças, que foi ganhar ao Porto também 3-2, e o Benfica aqui ganhou com a equipa A 2-0. Mais valia o Araújo ter marcado gol e ter tido uma exibição boa. Nós sabemos que ele provavelmente vai estar nas contas do novo técnico. Dizemos isto pelo que estamos a ver nestes últimos jogos e na integração dele no plantel. Penso que não é só decisão do Veríssimo a este ponto,
a quem está a jogar ou quem foi chamado para este jogo. Penso que já devem haver outros olhos a verem o jogo. Pouco há para dizer, diria isto, que se o Araújo não tivesse ganho homem do jogo, por ter feito o bis, os 2 golos, penso que talvez o Bolton Leite seria o homem do jogo, porque na primeira parte conseguiu fazer umas grandes intervenções e grandes defesas, onde a linha defensiva do Benfica continuou a meter um pouco de água e houve oportunidades do Passos ter marcado gol também. Cristiano, que legado é que Nelson Veríssimo vai deixar para Roger Smith? Falamos aqui em várias alterações, falamos aqui em jovens talentos como Henrique Araújo, que estão a ser lançados gradualmente na equipa. Poderemos dizer que Nelson Veríssimo personificou um bocadinho a ideia de Rui Costa, mas os resultados não ajudaram. Pois, como nós sabemos, os resultados não foram os melhores nesta segunda metade do campeonato, mas penso que ele também tinha que, não vamos dizer obedecer, mas tinha que concordar com certos objetivos do clube, talvez em integrar certos jogadores, e ele pegou, eu disse no princípio do show que não concordava que nunca concordei com a segunda vinda de Jesus, mas concordei até menos com o facto de terem trocado treinadores a meio da época. Nunca gosto muito disso, raramente dá bom resultado, e eu não diria que o Veríssimo pegou num Titanic já a afundar e que ele era tipo a banda do filme, a continuar a tocar enquanto o barco afundava. Mas penso que esta analogia é mais ou menos o que aconteceu a esta época. O Benfica ficou muito além do que poderia ser, teve exibições muito boas, mas teve exibições péssimas também, e penso que é uma reflexão deste ano, tal como talvez eu diria do ano passado. Pouca diferença, na minha opinião. Então, na tua ótica, o resumo desta Liga Portugal B-Win em relação ao Benfica poderá ser que o problema foi mesmo a equipa técnica e a forma como a época foi traçada e planeada. Não sei se foi a equipa técnica, se foi o diálogo, a interação entre direção e equipa técnica, entre jogadores e equipa técnica, mas obviamente houve ali muita fricção de vários ângulos, de vários aspectos que obviamente não deram um resultado positivo. Penso que alguns jogadores ou a equipa sentia-se motivada em certas competições, nomeadamente na Champions League, um palco diferente, onde o mercado também está de olhos, mas não podemos dizer que mas fizeram uma Liga de Campeões boa. Fizeram uma Liga de Campeões melhor do que há vários anos anteriores, vários anos, mas não vai tirar o facto de a prestação na Liga Interna, que para mim é muito importante, foi muito fraca. Não sei de quem é a culpa, mas houve talvez várias culpas em vários setores, desde a administração, técnica, plantel. Obrigado, Cristiano Libório. Vamos agora ao Jorge Montes. Jorge, como é que vistes este jogo Paços de Ferreira-Benfica e já agora um comentário à prestação neste campeonato do Colosso da Luz? Ricky, boa noite telespectadores e colegas de painel. Foi um jogo sem história, o Benfica acabou o campeonato, já sem nada para conquistar, já tudo arrumado, houve umas estreias, uma revolução, como vocês disseram, como estava também o Cristiano a dizer. Acho que jogaram 7 elementos novos das escolas, penso eu. Houve uma situação caricata que soube pós-jogo, que mostra, na verdade, é o espelho da época do Benfica, da falta de comando, da desorganização. Os jogadores não estão a ser puxados. Houve aqui qualquer coisa que falhou a nível, como o Cristiano diz, na minha perspectiva também, a nível administrativo, a nível de quem manda, quem diz o quê, quem é que manda ali. E foi a situação do Grimaldo, que eu penso que amou e não quis ir, e foi à última hora posto fora dos convocados. É uma situação que envergonha o clube, mostra a desorganização e a falta de comando.
e é o espelho máximo que eu penso do que se passou no Benfica. Porque a nível de jogadores, continuo a dizer que é o primeiro plantel em qualidade de jogadores. É que não é o segundo, é o primeiro. Ou se o Porto é agora no fim, porque na verdade o Vitinha e o Fábio deram muito ânimo, e o Otávio e tudo isso, o Porto jogou muito bem e valorizou muito o plantel. Mas ao princípio da época, é como nós dizíamos e chegámos a fazê-lo aqui, o Benfica era o que tinha melhor jogadores, era o que tinha investido mais. E nada disso aconteceu depois a nível de resultados. Sou de acordo com o Cristiano dizer que o Elton Leite na primeira parte evitou que o Passos Ferreira se adiantasse no marcador. Da mesma acordo também que o miúdo Henrique Araújo pronto, marcou 2 golos, não sei se vai ou não para as contas do treinador próximo, mas o Benfica está e vai ser a equipa, na minha perspectiva, vai começar mais atrás porque vai ter que revolucionar todas estas situações, jogadores, a equipa técnica, a administração. Já sei que é o Lourenço Coelho que vai tomar o lugar do Rui Pedro Brás, aí já mexe, e aí sucessivamente. Jorge Montes, que legado é que Nelson Veríssimo deixa a Roger Smith, na tua ótica? Na minha ótica, Ricky, eu penso que pronto, o ponto número 1 será respeitar o trabalho dele, respeitar a coragem dele num momento adverso que o Benfica estava cheio de problemas, de polémicas, de agitação. O momento era incrivelmente complicado e ele deu a cara como um grande benfiquista e como um treinador de coragem. Tanto que eu penso que ele ganhou pontos como treinador. Vai ser fácil ir para outra equipa, não direi ao nível do Benfica, mas pronto, vai ser fácil ele ganhar estatuto como, na verdade, primeiro técnico de equipas da Primeira Liga ao nível dos grandes. E acho que é mais isso, é o respeito que se tem que ter. Jogou bem, teve uma Liga de Champions espetacular, ninguém estava à espera. Naquela forma dele de jogar, de esperar que a outra equipa e depois sair em contra-ataque, optou por isso, dada a qualidade, a forma dos jogadores que tinha. E pronto, se eu tivesse que dizer numa só palavra, o legado do Veríssimo era respeito e fez um trabalho aceitável. Obrigado, Jorge. Vamos agora também ouvir a opinião, mas antes de tudo dar os parabéns ao Bruninho Ferreira. Bruno, muito boa noite, parabéns uma vez mais, mas primeiro, antes de falarmos do Futebol Clube do Porto, vamos falar deste Passos de Ferreira-Benfica. Como é que viste a prestação do Benfica e como é que foi este clube ao longo desta época? Bom, boa noite a todos, em princípio. Eu acho que o jogo foi o Henrique Araújo aproveitou as oportunidades que criaram. O Passos Ferreira teve algumas oportunidades também de golo. Mais uma vez, e nós até comentamos durante o jogo, mais uma vez o Odisseias veio provar a qualidade que tem como guarda-redes. Elton Leite. Desculpa, é o Elton Leite. Mas não foi o guarda-redes. Se calhar as coisas não corriam tão bem para o Benfica. Mas o jogo, o Passos Ferreira no fim não teve capacidade e qualidade para marcar o golo. O Benfica teve, mereceu a vitória inteiramente. Sobre a prestação do Benfica durante o ano, para já, eu nunca concordei que o Benfica teve o melhor, ou tinha o melhor plantel. Disse desde do primeiro episódio do Canto Direto que não achei, e eu acho que o Cristiano falou e bem, houve muita fricção dentro do balneário, houve muito jogador que está ou pensa que é maior do que o clube. Eu acho que a construção do plantel também não foi a melhor. Temos que ver a defesa. Quando o Veríssimo lesionou-se e vimos que era só Otamendi e Vertonghen, não há rapidez atrás. E foi aí que o Benfica perdeu muitos pontos. Muitas equipas atacavam bolas nas costas e os defesas não conseguiam acompanhar. Também aquela coisa com o Pizzi, o episódio com o Pizzi, com este e com aquele,
também não melhoraram muita coisa. Eu acho que a época correu muito mal. O Schmidt agora vai ter muito trabalho pela frente. Vai haver muito jogador a sair. Vão, vão receber bom dinheiro, vão usar esse dinheiro e vão reinvestir no plantel em comprar muito jogador e vão construir uma equipa nova. E agora, essa equipa nova não quer dizer que vai ser uma equipa número 1 com qualidade e número 2 não vamos saber se vai resultar ou não. Pode, mas não sabemos. Acreditas que o Benfica vai partir em desvantagem, já que temos um Futebol Clube do Porto consolidado, com Sérgio Conceição, e um Sporting com muito mais traquejo nesta terceira época de Amorim? Bom, a pergunta é bem feita, o problema é que é muito cedo para responder, porque eu acho que o Porto e o Sporting também vão perder muito jogador, também vão comprar vários jogadores, e muitos deles vão ser fundamentais. Eu acho que é uma pergunta que não podemos responder neste momento, porque nós não vamos saber quem vai sair, quem vai entrar nos 3 plantéis, e vai haver mudança nos 3. Obrigado, Bruno Ferreira, mas a festa, e festa grande, foi no Dragão primeiro, depois nos Aliados, depois um pouco por todo o Porto. O Futebol Clube do Porto despediu-se desta edição da Primeira Liga Portuguesa de Futebol com uma vitória por 2-0 sobre o Estoril Praia, num resultado alcançado no segundo tempo que permitiu aos Dragões bater o recorde de pontos na competição, naquele que foi o jogo da consagração perante os seus adeptos da conquista do 30º título nacional. Os azuis e brancos aproveitaram o autogol de Joãozinho aos 48 minutos e um tento final de Fernando Andrade aos 88 para estabelecer uma marca histórica. A equipa da Cidade Invicta termina a sua prestação no campeonato como líder com 91 pontos, algo que nunca tinha sido conseguido na prova, batendo a fasquia de 88 pontos que tinha conseguido na época 17-18, igualando na altura o Benfica, que tinha feito o mesmo feito na época 2015-2016. Foi um Futebol Clube do Porto sem apelo nem agravo. Eu vou voltar ao Bruno Ferreira. Bruno, já te dei os parabéns, vou dar novamente. Melhor defesa, melhor ataque, 58 jogos sem perder. Era impossível pedir mais a Sérgio Conceição. Só um bocadinho mais podíamos pedir, que era se calhar ir um bocadinho mais longe, ou tanto na Liga dos Campeões como na Liga Europa. Fora disso, eu acho que é muito difícil pedir mais. Ainda falta uma taça por jogar, não está a ganho. Tudo pode acontecer numa final. O Tondela não tem nada a perder, eu acho que é um jogo que pode tornar-se complicado ao Porto se não leva o adversário a sério. Eu não vejo isso acontecer com o Sérgio Conceição, porque ele diz e vê-se logo, é um jogo de há feijões. O Estoril levou a sério e queria ganhar e queria bater o recorde, tanto pronto, ele queria a vitória. Ele disse logo de início que ele ficava com uma azia tremenda se não conseguia ganhar o jogo com o Estoril, e eu acho que é essa mentalidade que é necessário no Porto. Eu sei que há uns anos atrás, quando era o Lopetegui, quando era o Nuno Espírito Santo, não havia tanto intensidade no jogo. Desculpa. Tanta paixão, união, mas também é querer de ganhar e ter tanto mal perder, porque eu acho que os jogadores sentem a pressão do treinador, e eu acho que é uma pressão positiva. Eu não vejo isso em termos de negativo. Ele exige muito dos jogadores, e os jogadores respondem. Bruno, eu tenho uma pergunta para ti. Pep, como é que viste a prestação de Pep naquela que poderá ser a sua última época? Foi determinante na conquista deste campeonato? Sim, tivemos vários jogos sem ele. Eu tenho que dizer mais uma vez, eu agradeço ao Benfica deixar o Fábio Cardoso sair e não ir buscá-lo. O Fábio Cardoso respondeu e bem quando foi necessário entrar pelo lugar do Pep.
Mas o Pepe é fundamental. Eu acho que o Pepe é o organizador atrás, na defesa, mas também vamos perder o Mbemba, que vai ser uma grande perda, e eu acho que o Porto tem que entrar no mercado com alguém bem estudado para tirar o lugar, ou para ocupar o lugar do Mbemba, porque eu não vejo no plantel tanto do Porto como o plantel ou jogadores emprestados pelo Porto, um jogador que pode entrar de caras e jogar ao nível do Mbemba desta época. Bruno, uma pergunta. O Futebol Clube do Porto precisa de centrais para a próxima época, tem que fazer um investimento nos centrais. Estará o Porto preparado para perder aquele meio campo de sonho que 2 jovens trouxeram? O perfume, a categoria e, acima de tudo, a objetividade para que os avançados pudessem concretizar. Como é que o Porto vai buscar dinheiro para colmatar na defesa e possíveis saídas no meio campo? Bom, eu acho que eu acho que vamos precisar pelo menos, no mínimo, 2 centrais. O Marcano eu acho que não entra nos planos. O Semedo eu acho que não veio acrescentar nada ao Porto. Em termos de meio campo, perder os 2 nunca, mas perder um é possível. Se tivesse a preferência em perder um, eu não quero nenhum. Eu acho que eles jogam um bem com o outro. Não queres nenhum ou queres os 2? Eu quero os 2. Pronto, disseste não quero nenhum. Não, eu quero os 2. Não quero perder nenhum. Ok. Não quero perder nenhum. Mas eu acho que vai ser difícil. Não sei se o Estáquio vai ficar. É um jogador que foi observado por 6 meses pelo Sérgio Conceição. Não sei se ele convenceu ou não. Há o Bruno Costa, que vamos ver se vai ficar ou não. Não jogou muito, jogou de início e foi nessa altura quando o Porto não estava a jogar o futebol que está a jogar agora, nem estava o Vitinha nem o Fábio Vieira. Eu acho que o Vitinho e o Fábio Vieira são fundamentais. Eu acho que, mas só pode perder um, não pode perder os 2. Obrigado, Bruno Ferreira. Vamos agora ao Jorge Monteiro. Jorge, como é que viste este Porto de Estoril? E já agora, este Futebol Clube do Porto foi muita parra mesmo e mereceu ser campeão. Sem dúvida, o Porto mereceu ser campeão, bate o recorde de pontos, 91, nunca nenhuma equipa portuguesa na Liga tinha alcançado. Melhor ataque, melhor defesa, repetitivamente os jogadores do mês, desde o guarda-redes ao avançado, ao Taremi. Ainda perdeu o Luís Dias, teve jogos sem o Pepe, deu estes 2 miúdos ou 3 o salto que tinham que dar, o Vitinho e o Fábio. Foi um jogo de festa. O Sérgio Conceição, como é habitual dele, jogou com o melhor 11, ou se não foi o melhor, foi o dos que mais repete, e ganhou naturalmente. Queria relembrar que eu penso, para mim, como adversário do Porto, que foi exatamente no outro jogo com o Estoril que o Porto começou a caminhada para a liderança e não a mais deixar. Quando ganhou 3-2 no Estoril, faz a remontada e nos últimos segundos marca o 3-2, e a partir daí, pronto, foi sempre um campeonato sempre a ganhar mais e convencido. Com um gol tirado ao Estoril. Exato. Mas estamos em altura, como tu falaste, Cristiano, uma vez, agora recentemente, e eu já estamos no fim do campeonato, a classificação está dada, agora não vamos debater esses X, e na verdade a arbitragem, o vídeo-árbitro e o VAR teve muito mal este ano, como já teve nos outros anos, mas com o VAR esperava-se melhor, o VAR teve na verdade mal. Em relação a este jogo, o Porto ainda teve tempo para estrear jogadores, como foi o caso do Fernando Andrade, que por acaso marcou o segundo golo, o Cláudio Ramos, o Francisco Meixedo, o Rubén Semedo, que anda outra vez com problemas de foro amoroso. Não sei o que é que vai dar esse rapaz. Isso não foi problema, Jorge. Hã? Isso não foi problema. Certo, acredito. Mas agora houve outra situação agora recente, pronto, que na verdade não se deu muito ênfase, porque ele está no Porto
e o Porto tem um bocadinho de power para as coisas não saírem. Foi uma grande festa, fiquei impressionado com a festa nos aliados, sinceramente. O manto azul está no auge, o Porto tem muitos adeptos, tem mais que o que eu pensava. De assinalar, e o que mais ficou na minha mente dessa festa foi a emoção do Pinto da Costa, como se estivesse a ganhar o primeiro campeonato. E este senhor, em 30 campeonatos do Porto, tem ele 23, já comanda o Porto há 15 mandatos, também é um caso raro no desporto mundial e português, então ainda mais. 15 mandatos é obra. Ele é presidente do Porto desde 82, eu penso, 81, 82. Mas pronto, a emoção dele como se estivesse a ganhar o primeiro campeonato. Eu não vou revelar, mas tenho uma situação que sei, que talvez seja a causa dessa emoção. Não o vou dizer, vou esperar para o Bruno, um dia que ele souber a notícia, seja ele o primeiro a dizê-lo. Conta lá, conta-nos que nós queremos saber também. Ricky, eu por acaso, e tu já sabes que eu falei contigo, a mim pediram para não dizer, eu vou ter que assumir essa situação. Mas pronto, dá talvez por esses motivos, ver a emoção do Pinto da Costa nesta festa. E dizer outra vez, foi uma festa espetacular, sinceramente. Houve alguns exageros, chamaram o Benfica para o número e não deviam de ter feito, só pronto, estão a dar projeção também ao rival. Mas foi uma festa bonita, o Porto mereceu completamente e está tudo dito. Campeão total. Obrigado, Jorge Montes. Vamos agora ao Cristiano Libório. Cris, Futebol Clube do Porto, quanto base neste último jogo, mas a melhor equipa, uma época sem represálias. O Futebol Clube do Porto é campeão sem apelo nem agravo. Sim, penso que há pouco adicionar ao que o Jorge disse, e bem, e ao que o Bruno disse. O Porto na Liga foi a equipa mais consistente a jogar à bola, independentemente do que nós falamos aqui a respeito de VAR e arbitragens. Conseguiram sempre estar por cima nos jogos, e até nos jogos em que não estavam tão bem, houve sempre setores no campo que taparam e apagaram um pouco aonde os buracos estavam. É de realçar que o Porto não só perdeu, e foi até, eu tinha escrito aqui, alguém comentou nos nossos comentários, atenção que o Porto também perdeu o Sérgio Oliveira e o Corona. Também este ano, o Corona que estava a jogar, a entrava, era um substituto, e o Sérgio Oliveira que fez a diferença em alguns jogos também, é de realçar. E conseguiram os miúdos, isto só uma mais-valia para os jovens, conseguiram entrar e fazer a diferença. Agora, em termos do futuro do Porto, já há duas épocas, e mesmo a época passada, com a equipa que o Sérgio Oliveira tinha, conseguiu fazer muito. Este ano fez mais que muito, não é? E o Bruno falou em duas coisas, a pena não ter ido mais em frente na Liga dos Campeões, ou na Liga Europa, neste caso. Na Liga dos Campeões só lá ficaram os que conseguiram, mas que ele vai ter que, de certeza, comprar, e para comprar vai ter que vender. E se quiserem comprar, na minha opinião, jogadores que talvez façam a diferença, sejam eles 2 ou 3, vai ter que vender, e talvez até vender bem. Porque se continuar com os mesmos, penso que será difícil talvez chegar ainda mais longe. Isto não dizendo que o Sérgio Oliveira não conseguirá fazer algo, porque ele obviamente este ano conseguiu, e muito bem com o que tinha, criar uma chama portista, não é? E conseguiu manter muita gente, mas eu não sei se isso acontecerá para o ano. Obrigado, Cristiano Libório. Caros amigos, a seguir a um breve espaço comercial, vamos fazer a análise do Sporting Santa Clara. Vamos também olhar para a Liga dos Últimos, aqueles que descem de divisão, aqueles que vão subir. Temos um histórico que regressa à Primeira Liga 83 anos depois, e vamos dar uma breve olhada àquilo que vai ser a festa do futebol no Jamor entre o Futebol Clube do Porto e o Tondela, a primeira equipa do Distrito de Viseu a atingir a final da competição e que levará no seu dorso o nome
de todos os concelhos vizinhenses. Vamos então a um breve espaço comercial, voltamos já. Se pretende comprar ou vender a sua casa, conte com a experiência de uma das maiores e mais bem direcionadas empresas de real estate de New Jersey. A Sky Realty oferece-lhe o acompanhamento na compra ou venda da sua casa até à sua completa satisfação. Sky Realty oferece-lhe conhecimento, honestidade, rigor e profissionalismo. Sky Realty. Conosco, o sonho é infinito. Seabra Foods agora online. Visite-nos em www.seabrafoods.com e procure os seus produtos favoritos e encha o seu carrinho de compras quando estiver pronto para fazer o pagamento. Coloque a informação de onde entregar e escolha o método de pagamento. Entregas disponíveis em toda a América do Norte. Apenas alguns cliques e a sua encomenda segue de imediato para a sua casa. Seabra Foods online. www.seabrafoods.com. E bem-vindos à segunda parte deste canto direto e vamos imediatamente para a análise do Sporting 4, Santa Clara 0. O Sporting venceu o Santa Clara por 4-0 no jogo da última jornada da Primeira Liga, que ficou marcada pela ovação a Pablo Sarabia, que deverá ter feito o último jogo pelos Leões. Bruno Tabata inaugurou o marcador aos 41 minutos, seguindo-se Pedro Porro aos 51, depois Pablo Sarabia aos 56 marcou o gol da praxe e Marcus Edwards aos 78 selou o resultado. Com o triunfo sobre o Santa Clara, o Sporting soma 85 pontos, registro igual da época passada, na qual se sagrou campeão nacional. Talvez por isso, os adeptos bateram palmas e ovacionaram a equipa após o apito final, não tendo arredado de pé dos respectivos lugares, até os jogadores recolherem aos balneários. Vamos imediatamente para o Jorge Montes. Jorge, um jogo de emoções, a despedida de Sarabia, de Fedal, Morita, que poderá ser contratado pelo Sporting, que foi também aplaudido. Como é que viste este Sporting Santa Clara? Vi um jogo de despedida bom, emotivo, numa goleada, num jogo 4-0 que podia ser mais. O Sporting jogou, não diria que a equipa que joga mais vezes, mas jogou, foi o exemplo, foi o finalizar e o exemplo do que o Ruben Amorim conseguiu ao longo do ano, foi de valorizar jogadores e da rotatividade que fez uma equipa que nós não esperávamos, nós dos Sportingistas, nunca pensámos que o Sporting ficava com uma equipa tão valorizada, tão forte, com um banco de suplentes que a gente diz que pode entrar a qualquer momento e não se sente a diferença. Um excelente trabalho, aquele trabalho que não se vê do Ruben Amorim, porque a gente está sempre a ver os resultados e atrás do jogo em si, e não se vê este trabalho de bastidores que o Ruben Amorim tem sido espetacular. Ao ponto de eu saber também que há jogadores de um nível que está tudo a ficar, uns consideram, olha, vem o Cristiano, outros consideram, vem o Palhinha, porque temos jogadores, desde defesa centrais, meio campo e avançados, temos miúdos portugueses nas escolas não, já vão entrar na equipa, nas opções do Ruben Amorim, que estão, os sócios que acompanham o Sub-23 e a equipa B e os Júniores, só estão a dizer maravilhas, está a ser incrível. Portanto, há ali muita massa para o Ruben Amorim trabalhar e já fez isso agora com o Rodrigo Ribeiro, entrou um bocadinho, dá para ver que o miúdo tem categoria neste jogo. Temos esse central, o Marçá, que ainda não teve, que veio do Barcelona, ainda não teve a sua possibilidade, porque na verdade tivemos 3 centrais sempre muito bons, e o Fedal também a um nível não tão bom como os outros 3, mas não deu hipótese deste Marçá jogar mais tempo, e numa defesa a 3, o Sporting com a melhor defesa do campeonato, na verdade não podia mudar muito na defesa. Mas pronto, o Sporting jogou com o Bragança, jogou com outros que jogaram menos e não se notou nada. A ovação aos 17 minutos foi de salutar. O futebol tem destas coisas bonitas que enche o coração. O Sarabia retribuiu e sentiu a força que é jogar num clube grande da Liga Portuguesa, e ele de certeza que adorou e de certeza que vai para a Espanha como os outros espanhóis que jogaram aqui em Portugal, a dizer que isto é uma liga que não é assim tão fraca como se diz,
e come-se e bebe-se e tem um clima muito bom no nosso país para qualquer jogador. É pena, na verdade, não se poder pagar estes ordenados assim mais avultados. O Sporting ainda estreou o André Paulo, o guarda-redes, o terceiro guarda-redes, jogou o João Virgínia, o Marçal, o Rodrigo Ribeiro, 85 pontos este ano, foi os mesmos pontos do ano passado. O ano passado deu para ser campeão, este ano não deu porque tivemos um Super Porto, mas estes 85 pontos dava para ganhar quase a maior parte dos campeonatos, só em excesso daquele de 87 do Porto e do Benfica, também aqui há uns anos atrás. O Sporting já começou a renovar para a nova época, já começou a contratar, e digo outra vez, o Sporting, as melhores aquisições que pode fazer é manter a equipa que tem e cirurgicamente apanhar um ou dois, anda-se atrás do avançado, o Morita está quase a ser confirmado, ainda não foi confirmado, falta ajustar uns pontos. Este miúdo não, de 25 anos, este central, o Just, o holandês, tem que ser bom. A gente fizeste-me essa pergunta a semana passada, eu fui averiguar mais um bocadinho sobre ele. Era o capitão do Sub-23 da Holanda, ele foi considerado o jogador mais rápido da Liga Alemã, um central, o jogador mais rápido da Liga Alemã, portanto tem que ser um bom jogador. E pronto, há aqui uma situação que eu penso que o Trincão também vem para o Sporting. Tenho essa esperança que o Sporting vai conseguir roubar ao Benfica. Não. Ele vai optar por Ruben Amorim, que já foi treinado por ele e já está garantido. Penso que ele vem e neste jogo foi o grande gol do Edwards, que naturalmente, e eu também já disse isto a semana passada e várias vezes, que vai ser o sucessor natural do Sarabia e um jogador com muita categoria. Quem marca golos como ele marcou neste jogo, o terceiro gol foi espetacular. Jorge Montes, tenho mais uma pergunta para ti. Depois de ser campeão na primeira época, terminar em segundo com os mesmos pontos, que expectativas têm os adeptos do Sporting para com Ruben Amorim? Para a próxima época? Sim, pronto, as expectativas estão em alta, está tudo entusiasmado, tudo muito motivado. Achamos até, a maioria de nós, que somos os que estamos à frente dos rivais a nível da próxima época. E vamos ser, sem dúvida nenhuma, ao fim de muitos anos, vamos ser pela terceira vez consecutiva um sério candidato a sermos campeões. Bruno Ferreira, os teus comentários a este Sporting Santa Clara e também como é que analisaste a época futebolística do campeão de há 2 épocas? Bom, em termos do jogo, o Sporting marcou mais golos. Eu acho que o Santa Clara teve uma oportunidade de golo para inaugurar o jogo, mas não conseguiu. Chutaram a bola ao lado. Interessante é que o Morita jogou, foi aplaudido e foi elogiado pelo Ruben Amorim depois do jogo. Mas o Sporting foi muito superior ao Santa Clara, que também está em transformação. Porque vai haver um novo dono e vai haver um novo treinador. Vamos ver o que é que o Santa Clara vai trazer para o próximo ano. Vai ser uma equipa interessante, porque nos últimos 2 anos ou até 3 perderam 4 dos melhores avançados que eles tinham. Sobre a época do Sporting, o Jorge falou e bem, fez 85 pontos, mas não conseguiu com a padelada do Porto. O Porto estava muito forte este ano, o Porto apostou muito no campeonato e na Taça de Portugal. O Sporting conseguiu uma supertaça e uma taça da Liga, mas no fim o Ruben Amorim queria muito mais e ficou aquém dos objetivos dele. O Sporting agora vai também transformar-se, vai perder alguns jogadores, vai certamente contratar alguns jogadores, vai também promover alguns jogadores. Eu acho para ti, quem é que vai sair do Sporting? O Fedal é um. Esse já sabemos. O Sarabia também. O Sarabia, claro. Eu sei que o Sporting vai tentar o empréstimo do Sarabia. E eu não concordo muito com o Jorge na posição que o Edwards vai jogar para o próximo ano. Eu acho que vai voltar o Pote para esse lugar
e o Edwards vai ter que jogar a outra posição, ou vai ser o suplente, ou vai haver uma rodagem entre Nuno Santos e Pote e Marcus Edwards. Não estou a ver, não estou a ver eles mudarem o Pote novamente. O Sarabia é um bom jogador, um jogador de grande qualidade, mas eu acho que o Pote sofreu mais do que todos por causa dessa contratação. Em termos de pode haver Palhinha, Ruben Amorim hoje já disse que praticamente que Palhinha poderá ser indispensável. Todos os jogadores que estão no plantel atualmente, com o atual treinador, são todos indispensáveis. Agora vai ser muito difícil de não haver um negócio pelo Palhinha ou pelo... Obrigado, Bruno Ferreira. Eu ouvi para aí uma risada, penso que foi do Jorge Montes. Queres comentar, Jorge? Posso comentar. É assim, se houver, como as coisas são, Ricky, no princípio da época eu via também assim, e nós sportinguistas nos dizíamos que o Palhinha não podem vir buscar, que é um jogador único a nível de seleção e a nível da Liga Portuguesa, é um pivô, é um número 6 único, pelo que ele faz, pelo que enche o campo. Então não é que a opinião mudou drasticamente só porque o amigo Ugarte fez uma excelente época e mostrou que na verdade pode e fê-lo na prática, substituiu o Palhinha. E então engraçado é que ao fim desta época o jogador que a gente pode vender para fazer dinheiro e ficar menos prejudicado do Pote, do Mateus Nunes, dos que a gente falava, é mesmo o Palhinha. O Palhinha, se me dissessem qual era o jogador que podias vender ou que vendias como presidente. Como treinador era zero, não vendia nenhum. Como presidente seria o Palhinha, porque o Ugarte confirmou que o pode substituir. Obrigado. Vamos agora ao Cristiano Libório. Cristiano, como é que viste este Sporting Santa Clara? E já agora um comentário à época futebolística dos Leões de Alvalade. Olhando aos resultados, né, e à última classificação, pode-se dizer que o Sporting teve uma época equivalente à época anterior, só não conseguiu ser campeão, mas conseguiu igualar o número de pontos. Só mostra a habilidade do Ruben Amorim com a equipa em terem conseguido chegar a um objetivo quase parecido ao da época passada, enquanto conseguiram fazer uma prestação notável também, não é? Há de dizer, passaram a fase de grupos da Champions League e apesar de ter alguns jogos menos conseguidos, também conseguiram mostrar a cara e dignificar Portugal. Em termos de jogadores, achei engraçado o Jorge também dizer que o Edwards ia substituir o Sarabia, quase que esquecemos-nos do Pote, não é? Ele está lá, infelizmente teve uma época menos conseguida da época passada e penso que também já mencionamos aqui que foi uma das menos-valias do Sporting este ano, onde o Sarabia entrou e conseguiu, eu diria, até fazer esquecer um bocado o Pote. Porque o Sarabia entrou e conseguiu em vários jogos ser quem fez a diferença. Em termos do meio campo do Sporting, tem lá muitos jogadores de qualidade. Defesa laterais também tem vários de qualidade. O Porro renovou, ficou do Sporting. Renovou hoje. Pedro Porro renovou hoje. O Porro ficou mesmo do Sporting, não é? O Sporting comprou. O Sporting comprou 8,5 milhões até 2025. Então o Porro já ficou, que era uma das questões. Era uma das questões. Ele visou este fim de semana, não foi? Desculpa? Ele visou este fim de semana o Porro. Não, só marcou um golo. Mas o Sporting vai tentar segurar os jogadores que conseguir, mas penso que também terão de ir ao mercado e terão de talvez vender até mais do que esperam. Para conseguir reanimar o plantel um pouco, porque já é 2 anos seguidos praticamente com um plantel idêntico, tirando 1 ou 2, onde o Pote jogou muito o ano passado, este ano um pouco menos, também teve a lesão, não é? E o Sarabia entrou a substituí-lo, o Ugarte e o Palhinha, mas penso que o Sporting terá que
animar um pouco o plantel para conseguir dar o próximo passo em frente. Este ano não houve Covid, ou não houve tanto, e para o ano haverá menos, e penso que o Sporting terá que ir ao mercado. Eu tenho uma pergunta para ti, Cristiano Libório, para encerrarmos este tema Sporting. Falou-se muito que o Sporting, o ano passado, beneficiou de não ter público. O clube terminou este campeonato com os mesmos pontos do ano passado. Poder-se-á dizer que, afinal, não foi o Sporting que beneficiou, foram os outros grandes, nomeadamente o Benfica, que não soube aproveitar o fator público? Sim, mas eu acho que quando nós sim falamos um pouco disso, do público no estádio, mas o Sporting também consegue levar público ao estádio quando jogam fora, e penso que isso foi um pequeno fator neste campeonato do Sporting. Vamos dizer que o Sporting, no ano passado, obviamente, conseguiu jogar um futebol muito bom. Este ano também o jogou, não vamos tirar isso deles, mas o Porto conseguiu arrancar resultados diferentes e, em certas situações, resultados cruciais, independentemente de polémicas. E o Sporting não o conseguiu. O Benfica, obviamente, muito menos o conseguiu. Em vários jogos até perdeu certos jogos e empatou em minutos finais dos jogos em si. Tirando as outras polémicas, também não vou estar a falar de arbitragem e de quem, na minha opinião, teve mais benefícios do que outros. Mas o Sporting fez o que fez este ano, conseguiu igualar em pontos, mas penso que para dar o passo além vai ter que modificar certas coisas em termos de procurar outras soluções para o plantel e até eu diria, nomeadamente à frente. Obrigado, Cristiano Libório. Bem, esta foi a análise aos jogos dos três grandes, o último jogo de cada um deles na última jornada. Mas vamos então passar em revista aquilo que será a próxima Primeira Liga. O Tondela deixou o convívio dos grandes e acompanha o BSAD na descida de divisão. O Moreirense vai disputar o play-off com os Chaves. O Rio Ave regressa um ano depois de, surpreendentemente, ter caído para a segunda divisão, e o Casa Pia regressa à Primeira Liga 83 anos depois. Tinha uma presença na época 38-39. Vamos começar com o Bruno Ferreira. Bruno, Casa Pia é um feito. Achas que tem alguma coisa a ver com o facto de Ruben Amorim ter sido treinador, o primeiro treinador, aliás, o Casa Pia ter sido o primeiro clube que Ruben Amorim treinou quando ainda nem sequer tinha licenças para ser treinador? Eu não sei se foi o Ruben Amorim, eu acho que o projeto deles era de 3 anos, eles conseguiram no segundo ano a promoção. Uma coisa certa, Ricky, eu já vi umas fotografias aí e há uma personagem muito interessante que está envolvido dentro do Casa Pia, que chama-se Bruno Paixão. Eu estou com o olho em cima do homem. Então conta lá, quais são as suas dúvidas? Só o olho em cima ou... Só um, por agora. Mas como é que pensas que será a prestação do Casa Pia? É igual aos outros. Vamos ver que é que... Porque, normalmente, o que eu não entendo, quando uma equipa é promovida, normalmente essa equipa é completamente desfeita. E não sei porquê, porque há rotinas de jogo, não sei o quê, há jogadores, mas eles, vamos jogar numa liga maior, ou uma liga mais difícil, e vão tendo que contratar jogadores, e vão contratar 10 a 12 jogadores novos, e os jogadores que eram fundamentais, ou podiam ser, não podiam ser... aquelas formigas, eu chamo-lhes formigas trabalhadoras de equipa, que não são jogadores que se sobressaem, mas são jogadores que trabalham e são desfeitos, são postos de lado ou são transferidos para fora, e depois a equipa é completamente desfeita, e muitas vezes essas equipas não vão sobreviver na Primeira Liga se eles fizerem isso. Agora, se eles continuarem com a mesma equipa e adicionar 1, 2, 3 jogadores que podem fazer a diferença, aí se calhar tem chance de sobreviver. Obrigado, Bruno. Jorge Montes, o Rio Ave também regressa, é um regresso que se saúda. Entre o Moreirense e o Chaves,
quem é que vai ficar ou quem é que vai regressar à Primeira Liga? Ricky, é difícil dizer. O Chaves está bem, o Moreirense teve jogos bons na Primeira Liga, é difícil dizer isso. Gostaria de dizer que o Rio Ave desceu e subiu logo no ano a seguir, é espetacular para o Rio Ave. É uma equipa que estava habituada às competições europeias, não podemos esquecer, chegou a atingir o 5º lugar. E o Casa Pia, na verdade, é um histórico do futebol português, onde o Ruben Amorim treinou, é um clube perto de Lisboa. Desde 38, 39 a gente ainda não era nascidos, que não estava na Primeira Liga. Ganhou, a última jornada ganhou 5-1 a outro histórico do futebol português, que eu gostava de ver também na Primeira Liga, que é o Leixões. 2 clubes históricos. E então está interessante o que o Casa Pia vai fazer, vamos ver. O Bruno disse quase tudo o que eu poderia dizer, estou completamente de acordo com o que ele disse, em relação à forma como estas equipas vão trabalhar e provar depois na Primeira Liga o que é que vão fazer. O Rio Ave já está habituado, acho que pronto, vai jogar para não descer também, mas já está habituado. E pronto, o que eu gostaria de realçar aqui mais, isto é o Tondela ter descido, e na verdade o meio do país, a parte interior, desaparece. O Tondela era a única equipa do interior do país que estava a representar. Vamos ficar todos pelo litoral, e do Algarve ao norte, vamos sempre pelo litoral. A parte interior do país não está ninguém na Primeira Liga, e é uma pena, que são zonas ricas e de muitos industriais, mas não querem saber do futebol, talvez. Jorge ainda não sabe, por causa do Moreirense, atenção. Pois sim. Vamos agora ao Cristiano Libório. Cristiano, como é que vês este regresso do Casa Pia do Rio Ave? Moreirense ou Chaves? Quem é que está melhor colocado para ficar ou ir para a Primeira Liga? Em termos do Casa Pia, é uma história linda, não é? 83 anos sem estar na Primeira Divisão e voltarem agora é uma mais-valia para eles. Concordo com o Bruno, era uma coisa que eu ia mencionar várias vezes. As equipas que vêm da 2ª Divisão em Portugal, vê-se isto mais do que noutros países. Quando a equipa joga o primeiro jogo, tu olhas para a equipa e tu não reconheces ninguém. Tem 1 ou 2 que estavam lá e tu dizes, onde é que estavam estes gajos cruciais que foram os que lutaram para chegar aqui? Ou são vendidos, ou vão para... Muitos deles vão para a Arábia Saudita, se nós olharmos a outras equipas, ou vão para a China, ou saem nesta oportunidade que têm de ir para a Primeira Liga. Não sei se isso é bom ou mau para o nosso futebol, não é? Não quererem ficar um ano ou mais um ano e tentar ajudar a equipa que ajudaram para chegar até este ponto, não sei. Mas veremos o que é que acontece este ano com eles. O Rio Ave desceu, subiu, portanto a história vai se repetir com eles. Espero que eles consigam ter uma época boa, não como há 2 anos atrás, obviamente. Em termos do Moreirense e do Chaves, o Moreirense, da maneira que tem estado nestes últimos jogos e como nós vimos, não sei se conseguirá bater o Chaves, para dizer a verdade. E o Chaves até é uma equipa muito difícil de bater no campo, em casa. É sempre um jogo super complicado e às vezes até se tornam jogos muito bons de se ver, porque o Chaves é tipo, eu às vezes comparo o Chaves ao Gil Vicente e ao Vizela, até quando jogam em casa, aquilo é para ganhar, detestam perder em casa, e até seria jogos bacanas de se verem. Em termos do Tondela, acharia super engraçado, não só o facto de possivelmente ganharem ao Porto, não é? Que já sou do Tondela desde pequenino, mas era engraçado ver um Tondela ganhar, ir para a 2ª Divisão e depois estar a jogar na Liga Europa. Vamos ver. Seria um feito inédito, não é acontecer, mas eu, para dizer a verdade, eu duvido muito da maneira que o Porto vai embalado, e o Tondela ao descer de divisão, só se eles derem um tudo por tudo e esfolarem-se lá dentro do campo, mas penso que dificilmente conseguirão. E o estádio deve estar cheio à pinha de adeptos do Porto. No próximo domingo, como foi referido, o Tondela vai disputar a final da Taça de Portugal com o Futebol Clube do Porto. O jogo é no Jamor. Uma final inédita em que os Beirões se tornam o primeiro clube do distrito de Viseu a chegar à final da competição. Se vencer o Tondela, vai disputar a 2ª Liga, vai à Europa. Se perder a Vitória de Guimarães, será o senhor que se segue a acompanhar Gil Vicente, Braga, Sporting, Futebol Clube do Porto
e Benfica. Eu vou pedir aos três, começando pelo Jorge Montes, um pequeno o prognóstico para o Porto Tondela para domingo. Na verdade, é como tu disseste, é incrivelmente inédito. Um campeão jogar com uma equipa beirã e com uma equipa que vai descer. O campeão com uma equipa que desce divisão. Prognósticos é o Porto ganhar mais fácil ou menos fácil, mas o Porto ganha e vou dizer 3-0. Bruno Ferreira, um pequeno prognóstico, porque ainda temos um tema para tocar. Eu acho que o Porto vai ganhar e ganha 4-1. Cristiano Libório, será que o Tondela vai surpreender o Porto? O jogo fica um igual, vão a penaltis e ganha o Tondela. E é que espetáculo. Ok, antes de encerrarmos, vamos saber pela voz dos nossos comentadores qual o aspecto mais positivo e o mais negativo desta jornada, e começamos onde terminamos. Cristiano Libório, o palco é teu. O aspecto mais positivo vou dar ao Henrique Araújo, não é? Marcou os 2 gols, e aos miúdos todos que jogaram no último jogo do Benfica. Saudações a todos os benfiquistas, para onde vai ser melhor, tenho a certeza, e vamos conseguir isto. O baixo, não é? Foi o campeão não ter sido o Benfica. Vamos agora ao Jorge Montes. Eu diria o mais e o menos do ano. Portanto, o mais do ano, sem ser o nosso programa, o Canto Direto, foi a confirmação que o Amorim vai ficar no Sporting. Ele a confirmar que ficava, que o íamos aturar pelo menos mais um ano. Foi o máximo. E o mínimo, o que mais me influenciou na negativa foi as agressões graves no Famalicão Braga, nesta jornada, e os casos como no Dragão do Porto Sporting ficarem por resolver para o ano. Incrível. Obrigado, Jorge. Vamos agora ao Bruno Ferreira, o topo e o fundo. O meu topo é o Sérgio Conceição doar comida a uma família que estava em necessidade. Claro que não se falou nisso durante as televisões em Portugal, porque, pronto, Sérgio Conceição é um mau, é um roceiro e por aí fora, mas... Bruno, quantos jogadores e treinadores não fazem isso sem ir às redes públicas? Eles não fazem. O Sérgio Conceição é só um homem. Agora, o meu fundo é uma maneira... Eu vi a televisão durante toda a semana e... Vai trabalhar, pá! Mas é difícil de não ver personagens e pessoas, adeptos e canais de televisão quase a pedir que eu pudesse haver problemas nas celebrações do Porto para meter medo e as pessoas não irem. Ainda bem que as pessoas do Porto, e não só, foi durante o país, foi do país inteiro, celebraram e não houve problema nenhum. Obrigado, Bruno Ferreira. Obrigado, Jorge Montes. Obrigado, Cristiano Libório. Você em casa, continua a enviar-nos a sua opinião através do nosso e-mail cantodireta@spttvchannel.com ou então através do Facebook. Caros comentadores, nós iremos voltar na próxima época. Desde já, eu quero-vos dar 30 segundos para as vossas despedidas. Começamos pelo Montes. Jorge? Quero-me despedir dos telespectadores, de quem nos segue no Facebook, e essencialmente também da produção. A ti, Ricky, obrigado pelo convite, foi um prazer trabalhar contigo, com o Cristiano e com o Bruno, 2 miúdos que eu não conhecia, desculpem chamar miúdos, mas que está-se bem, tenho só a nossa amizade fortaleceu bastante, e um obrigado a todos, e então até para a próxima época. Obrigado, Jorge. Vamos agora ao Cristiano Libório. Pessoal, um abraço a toda a gente, estive aqui muito bem, está-se bem. Curti sempre os comentários, pessoal que me cumprimentava na rua, em vários sítios, a dizer boas coisas do programa. Alguns disseram mal, mas pronto, também não estamos aqui para que toda a gente goste. Nós temos que ser realistas, muitas vezes, e eu, apesar de ser benfiquista 101%, mais que 100%, sou muito realista no que vejo e no que digo. Quando as coisas estão más, estão más. Quando as coisas estão boas, mas apoiamos o Benfica até ao fim. Obrigado, Cristiano. Um abraço a todos e à comunidade portuguesa pelo mundo fora. Obrigado. Vamos agora ao Bruninho Ferreira. Vamos lá então, Bruno, 20 segundos. É só para dizer muito obrigado. Este ano foi um prazer estar no programa com vocês.
é muito bom este ano ele ser o primeiro do canto direto a ser campeão. Claro, como o Porto foi o primeiro campeão. Mas uma coisa é certa, eu gosto muito de estar neste programa a falar futebol e do futebol, não só de futebol, mas do futebol. E esperamos para o próximo ano e espero que o Porto seja bicampeão. Obrigado, Bruno. Obrigado, Cristiano. Obrigado, Jorge. Você em casa, muito obrigado. Até ao próximo mês de agosto. Este programa teve o apoio de Seabra Foods, Sky Realty e Associates.